Olá, seja bem-vindo novamente. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e apoie essa iniciativa. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo novos vídeos. Agora vamos continuar. Título 3º, da prática de ato infracional. Capítulo 1º, Disposições gerais. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Capítulo 2º. Dos direitos individuais. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Artigo 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Capítulo 3º. Das garantias processuais. Artigo 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Artigo 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Inciso 1º. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Inciso 2º. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Inciso 3º. Defesa técnica por advogado. Inciso 4º. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei. Inciso 5º. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Inciso 6º. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Capítulo 4º. Das medidas socioeducativas. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Obrigação de reparar o dano. Inciso 3º. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 4º. Liberdade assistida. Inciso 5º. Inserção em regime de semiliberdade. Inciso 6º. Internação em estabelecimento educacional. Inciso 7º. Qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1º a inciso 6º. Parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Parágrafo 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Artigo 113. Aplica-se a este capítulo o disposto nos artigos 99 e 100.
Artigo 114. A imposição das medidas previstas nos incisos 2º a 6º do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do artigo 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Seção 2ª. Da advertência. Artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Seção 3ª. Da obrigação de reparar o dano. Artigo 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Seção 4ª. Da prestação de serviços à comunidade. Artigo 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Seção 5ª. Da liberdade assistida. Artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Artigo 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. Inciso 1º. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Inciso 2º. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Inciso 3º. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Inciso 4º. Apresentar relatório do caso. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Que tal conhecer nossas outras redes sociais? Você pode conferir os links na descrição. Por hoje é só. Obrigada e até breve!